TV Farol, a TV feita pra você. Nossas saudações a todos. Estamos iniciando o programa Segurança em Debate. Hoje faremos uma entrevista com um advogado que é mestre em processo penal. Ele também é professor universitário, é um dos mais renomados criminalistas aqui de Alagoas, é especialista em criminologia, que é o doutor Raimundo Palmeira. Doutor Raimundo, seja bem-vindo aqui ao nosso programa, é com grande satisfação que o recebemos aqui. E como eu sempre digo, é um programa muito dinâmico, eu já vou começar lhe fazendo uma primeira pergunta. Alguns crimes que vêm ocorrendo recentemente, a gente vem atribuindo à psicopatia de algumas pessoas. Eu pergunto ao senhor, é realmente uma questão de psicopatia ou nós temos aí uma grande atuação da defesa desses criminosos? Bom, eu gostaria de dizer, espero, Leonardo, do imenso prazer de estar aqui no Segurança em Debate, um programa que veio ocupar um espaço que não era ocupado dentro da mídia alagoana, porque critica construtivamente essa grande problemática da sociedade alagoana e brasileira atual, que é o problema da segurança pública, é o problema da violência crescente e da falta de ação efetiva dos órgãos estatais, mesmo quando quer acertar, às vezes não acerta por falta de atacar a base. Vocês têm mostrado com uma imparcialidade muito grande, elogiando o que deve ser elogiado, criticando o que deve ser criticado. Eu lhe diria, é importante a cada vez mais que as nossas estruturas policiais e as nossas faculdades de direito, principalmente, se voltem para a questão de formação de personalidade e saúde mental. O direito tem esquecido do lado psicológico, sociológico. Nas nossas disciplinas criminologia, a cada dia mais nós nos aproximamos dessa tentativa de compreensão do ser humano. Há um equívoco muito grande, inclusive, de juristas, quando partem para uma tese de psicopatia, se referindo ao portador do transtorno da personalidade antissocial, que é aquele psicopata que nós conhecemos vulgarmente, aquele cara que não tem remorso, aquele cara que pode ser até um serial killer. A maioria não é. Porque ele não seria inimputável, para começar. É preciso que se estabeleça uma diferença entre psicótico, doente mental, e psicopata, antissocial. O antissocial é um cara que tem a personalidade má ajustada, má formada, é inadaptado à convivência social. Tem um autor espanhol que ele relata muito bem a questão do vulgarmente chamado psicopata. Quando eu digo vulgarmente é não cientificamente, no direito mesmo se chama de psicopata, os autores de direito. E Vicente Garrido, ele depois de fazer toda uma profunda análise no seu livro O Psicopata, sobre a personalidade psicopática, ele termina dizendo assim: você sabe quem é o psicopata? É aquele canalha que nós conhecemos, aquele amigo canalha. Então, a maioria dos crimes, efetivamente, são cometidos por psicopatas, por antissociais, apesar de que a maioria dos antissociais não são criminosos. E quando são pequenos criminosos, embriaguez ao volante, desacato, desobediência, violência doméstica. Então, os grandes criminosos seriais, eles, via de regra, têm uma base antissocial, o que não justifica a sua ação. Eventualmente, quando há uma base esquizofrênica, paranoide, de doença mental, pode-se falar em inimputabilidade. Que bom, Leonardo. Doutor Raimundo, um imenso prazer também tê-lo aqui conosco. E continuando essa pergunta do Esperon, eu pergunto, a psicopatia propriamente dita, ela é curável, é tratável, existe possibilidade de tratamento ou a gente tem que lidar com esse problema sem chance de resolução? Da mesma forma, pergunto da esquizofrenia, se eu pudesse também falar a respeito. Me permita só acrescentar, é previsível? Não. Hoje, nós nos afastamos daquele determinismo inicial das ciências, inclusive da ciência criminológica, que vinha com Lombroso. Lombroso é antigo à ansiedade do ser humano, no sentido de querer detectar a personalidade, os filósofos falavam na alma. Não se afasta a existência da alma, mas a alma que eles pesquisavam é a atual personalidade. Como é que o cidadão é, como é que o cidadão crê, reage, sente, ama, odeia.
né? Então se tentava há muito tempo buscar por traços físicos. E vem daí a frenologia, a fisionomia. A fisionomia secular, pseudociência, que inspira Lombroso, ela tenta buscar, através dos traços faciais do indivíduo, ela tentava descobrir qual era o seu futuro e qual era a sua forma de agir. E aí comparava esses traços com os animais. Então, por exemplo, um indivíduo que tivesse traços fisionômicos que pareciam um leão, ele era um cara fadado à liderança. A frenologia avança e vem a trabalhar com a questão da conformação cerebral e cai num equívoco muito grande. Eles começam a descobrir que o cérebro, ao exemplo do corpo humano, é dividido em pequenos órgãos. E cada órgão teria uma função. Hoje a gente sabe que é. E cada órgão tem uma função, mas uma função em sistema com os demais. Os lobos, a região límbica, mas todos eles em sistema, não é? Em circuito sistemático. Mas eles começam a descobrir isso, porém se equivocam, dizendo que cada órgão seria o único responsável por um sentimento, por uma emoção, por uma reação, por um comando. E o normal seria que o indivíduo tivesse a conformação craniana, que acompanharia o desenvolvimento do cérebro. Um cidadão equilibrado teria esses órgãos em equilíbrio e essa conformação craniana seria perfeita. Seria uma abóbada perfeita, lisa. Então, as anomalias, digamos assim, reentrâncias e protuberâncias, eles entendiam que mostravam desequilíbrio interno entre esses órgãos. Nós sabemos hoje que essas reentrâncias e protuberâncias, ou seja, essa desconformidade craniana, é que é o normal. Se a gente passar a mão na cabeça, a gente não vai estar com ela lisinha. Mas, à época, Lombroso chega a achar que é um sintoma do criminoso nato. Então, veja bem, se buscava uma espécie de previsão. Com o passar do tempo, vai se desenvolvendo os estudos em relação ao que é a personalidade. Lombroso é muito importante, é o pai da criminologia. E aí, modernamente, nós sabemos, hoje é o DSM-4, Manual Diagnóstico e Estatístico das Doenças Mentais, quem estabelece os transtornos da personalidade. E a personalidade antissocial, que é a mais criminógena, ela é diagnosticada como um transtorno de personalidade. Por ser um transtorno de personalidade, não é uma doença. Não sendo uma doença, a gente não pode falar em cura dela. E para que você tenha um reajuste, uma intervenção nessa personalidade, é outro sonho antigo do ser humano, a pena é isso. Apenas se tentar intervir numa personalidade já formada, dificílimo. Depois de formada. A menor idade penal no Brasil tem por base isso, a personalidade se forma a partir dos 18 anos. Então o menor seria mais fácil de intervir na personalidade. Então para você falar em cura, vamos usar o termo cura, apesar de não ser uma patologia. O reajuste dessa personalidade era preciso que a ciência já tivesse descoberto exatamente o que é que levaria ao surgimento de uma personalidade antissocial. Nós temos indícios. Por exemplo, existem elementos que são normais durante a adolescência e durante a infância. É por isso que não se pode diagnosticar um transtorno de personalidade antes dos 18 anos. Mas existe a exacerbação. Por exemplo, a garotinha. O professor Franklin Bezerra costuma dar esse exemplo interessante, que é um dos especialistas maiores do Brasil aqui sobre personalidade psicopática. Então, a garotinha ganhou um coelhinho de presente. Aperta com tanto carinho que mata. É normal. O excesso de carinho matou, ela não conhecia a própria força. Mas aquele garotinho que não pode ver um animalzinho frágil que vai lá e chuta, fura o olho, abre a cabeça para ver o que é que tem dentro, não quer dizer que ele vai ser um antissocial, mas quer dizer que já é para ligar o sinal de alerta. Um acompanhamentozinho psicológico é interessante, né? Adolescentes que só fazem atos ilícitos, só praticam atos ilícitos, um ou outro é eventual na adolescência. Doutor Raimundo, só para lembrar aqui os nossos telespectadores, o senhor poderia citar alguns crimes de repercussão nacional que envolveram psicopatas e alguns que envolveram esquizofrênicos, até para a gente diferenciar nas condutas? Bom, então vamos estabelecer uma diferença entre o antissocial e o psicótico. O antissocial, como todos os outros portadores do transtorno de personalidade, ele não perde consciência e autodeterminação. O psicopata, por exemplo, ele quando é criminoso, ele é um criminoso mais frio do que os demais criminosos.
Porque ele não tem remorso, uma das características de um antissocial, mesmo o não criminoso não tem remorso. Aquele cidadão que dá um tapa na namorada e depois a convence a pedir perdão porque doeu mais nele do que nela. Tapa dói em quem leva, né? Mas ele convence a ela que doeu mais nele do que nela. Esse pode ser um antissocial, isso é um traço muito forte de antissociabilidade. Então vejam bem, ele tem autodeterminação. Quer ver um exemplo? O estuprador, se souber que ao atacar aquela vítima vai ser preso, a certeza da punição naquele momento, ele muda de vítima. Então ele se determina. E isso é o que impede a imputabilidade penal, é a falta da autodeterminação da consciência. O psicopata tem as duas. O psicótico não. O psicótico é contemplado pela lei, assim como o drogadito, porque ele perde essa consciência ou autodeterminação. Então, por exemplo, eu chego aqui para você, para dar um exemplo. Por exemplo, nos surtos, o psicótico, ele atua mediante a perda da consciência da realidade ou dessa autodeterminação. Vamos ver um exemplo, vou dar os dois exemplos concretos. Chego aqui para vocês e sem professar uma fé espírita, porque para você trabalhar com normalidade você precisa ver a conjuntura cultural do indivíduo, e digo, eu trouxe aqui, meus amigos, para falar sobre psicopatia Lombroso. Aqui ao meu lado, Lombroso, estão vendo? Senhores telespectadores, uma homenagem a Lombroso está aqui presente. Isso chama-se alucinação visual. Claro que para você entendê-la, você vai ter que procurar toda a minha base sociocultural, psicossociocultural. Se eu sou um médio, ou acredito ser um médio, eu estou dentro da minha normalidade. Você chega na igreja católica ou na evangélica, e ao entrar o padre ou o pastor diz para você, corra que os Exus vão lhe pegar. É um sintoma de anormalidade, porque o Exu é alheio à realidade evangélica e católica. Mas se você chegar em Salvador, na porta de um candomblé, e a mãe de santo disser, corra que o Exu vai lhe pegar, você tem mais é que correr. Né? Não vai dizer, essa mulher está louca. Por quê? Porque está inserida no contexto religioso dela. Então a normalidade precisa desse contexto cultural. E o delírio. O delírio quando eu ajuizo a realidade indevidamente. Alguém me tira uma caneta, defronte a mim, tira uma caneta do bolso e eu já estou visualizando numa base paranoide que aquela caneta vai ser uma ameaça no sentido de atingir a minha artéria aorta, que a gente chama de veia aorta de tão grande que ela é, não é? Então veja bem, aí a grande diferença é essa, o antissocial, ele é um cidadão normal, mas que a personalidade não foi ajustada. Existem teorias, por exemplo, a psicologia cognitivo-comportamental, hoje tenta trabalhar com a chamada teoria dos esquemas. Um exemplo é aquele seriado Dexter. Dexter seria um antissocial que o pai não conseguiu controlá-lo e estabeleceu um código de valores de fora para ele incorporar. Você vai matar, mas você vai matar só bandido, só criminoso. Não é? E teria feito todo um trabalho educativo. E várias outras teorias. Hoje a gente está ausente daquela época da fisionomia. Na fisionomia chega a ter o famoso Édito de Valério. No pós-Idade Média, Valério era um magistrado italiano que ele aconselha o bem julgar e chega a dizer assim, entre dois suspeitos de um crime, condene o mais feio. E isso ganha moda na época. Então nós estamos muito longe disso. Então são fatores como esse, mas com certeza a psicologia moderna mostra que o abandono afetivo na infância pode contribuir para o desenvolvimento de uma personalidade antissocial. A violência na infância, naquele chamado ciclo de violência, é outra teoria. Mas sempre tem uma base de temperamento também, que essa base é herdada. A nossa base é animal, não é? A nossa base de id, se for com uma visão psicanalítica, é herdada. Então, a psicopatia não se sabe exatamente como ela surge. Se suspeita e se tem elementos que possam influenciar para ela, para a ocorrência dela. É por isso que se torna difícil de trabalhar com o criminoso psicopata, e a pena não serve para ele. O criminoso antissocial, a pena não serve de nada. Não vai ter a mesma função que um outro. Que vai ter com um cidadão, digamos assim, com a personalidade ajustada, porque ele não aprende com a punição, ele não aprende com o erro, ele só vive regido pelo princípio do prazer. Dentro do presídio vão ser os grandes líderes de rebeliões e vão adquirir a confiança das direções de presídio ao ponto de serem soltos, progredirem e matarem novamente. Muito interessante, né? Doutor Raimundo, como um advogado criminalista renomado, como o senhor avalia, aí mudando um pouquinho aqui o foco agora, o atual momento da segurança pública alagoana? O que o senhor diria? Eu vou pedir só uma gentileza. O senhor vai responder isso já já, assim que a gente voltar de um rápido intervalo. Voltamos já já.
TV Farol, a TV feita para você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com um dos maiores estudiosos da criminologia aqui em Alagoas, o Dr. Raimundo Palmeira. Leonardo, pode repetir a pergunta que fez a ele um pouquinho antes do intervalo? Sim, Esperão. Só lembrando, na condição de advogado criminalista, para ouvirmos a opinião do Dr. Raimundo acerca da segurança pública alagoana, o momento em que vivemos. Bom, Leonardo, se vocês me permitem só abrir um parênteses, assim, para registrar que assistindo nossa gravação aqui no estúdio, o nosso rei do suspiro, meu colega de colégio marista, e reencontrei fazendo marketing no dia a dia, aí na praia, nos restaurantes, né? Diga-se de passagem, um dos maiores marqueteiros que nós conhecemos no estado de Alagoas, viu? Exemplo. A recíproca é verdadeira na mesma data, na mesma hora. Bom, segurança pública. Falar em segurança pública no país é complicado, porque as pessoas confundem segurança pública com polícia, não é? O próprio governo confunde segurança com polícia. E com polícia repressiva. E sacode-se todo o trabalho em cima, toda a responsabilidade em cima da polícia judiciária, que era para ser a última instância. Então, segurança pública começa com educação, começa com saúde, começa com socialização, começa com prevenção, por exemplo, em saúde mental. Quando a gente está trabalhando com transtorno de personalidade, quando falamos em antissocial, em psicopata, nós estamos trabalhando com saúde mental também. Você pode, o telespectador pode dizer, o Raimundo Palmeira está com incoerência, ele disse que não é uma doença mental, não é uma doença mental, mas os transtornos da personalidade têm reflexos na saúde mental. Então, quando a gente está trabalhando com prevenção, a gente tem que trabalhar também com prevenção vitimária, que não é a polícia que vai trabalhar. Essas jovens que se unem, por exemplo, a pessoas de conduta, de conduta reprovável. Acontece muito, é muito mais mulheres que se unem a homens, o chamado amor bandido, não é? Então, veja bem, isso não deixa de ser também uma situação de vitimização. Há situações em que a vítima se coloca em posição de risco. Lei Maria da Penha. Se a gente for olhar e fizer uma análise, no histórico, antes da companhia, quando é caso de cônjuges ou de companheiros de relação estável, de união estável, quando a gente vai olhar antes, sempre teve um fato que fazia levar a crer que haveria violência depois. Humilhações públicas, uma pequena violência do namorado contra a namorada. Então é preciso se reeducar. Amor, carinho, é sinônimo de tratar bem. Humilhações, tapas, beliscões, isso já mostra que o futuro é progressivo. Então, quer dizer, se a gente não trabalha com a reeducação de base, os planos, as equipes de PSFs não tem um psiquiatra, não tem um psicólogo, não tem um educador físico. Olha aí, quantas vezes a gente pode canalizar, canalizar em termos de juventude, aquela energia para o esporte, para a licitude, ao invés de estarem desocupados nas ruas. Então é muito difícil a gente falar nisso. Aí vamos para o outro lado. Aí se cria situações ilusórias para a sociedade. Um dos exemplos é isso aí, esse aborto que se criou aí, desculpem se a opinião não for a mesma, mas essa Força Nacional é o quê? É polícia militar, é polícia civil, é exército, o que é isso? Um dos consultores disse que era uma aberração jurídica. É uma aberração jurídica, inconstitucional, inclusive, porque a Constituição estabelece os níveis militares e policiais. E aí se cria essa Força Nacional. E a Força Judiciária se cria por decreto. E ainda há um detalhe. Mesmo nos seus diplomas inconstitucionais, ela é prevista como auxiliar das polícias locais. Então, cada equipe de Força Nacional tinha que ser comandada por um oficial de polícia local e cada delegado, cada perito que viesse tinha que ser auxiliar de um delegado local. Eu vi uma situação sintomática um dia desse que mostra uma blitz, uma apreensão, uns 3 cidadãos da Força Nacional com o rosto coberto e os pobres policiais daqui com o nome bem grande ao lado no peito. Agora, vamos ver quanto é que ganha um militar nosso, um agente de polícia nosso, que está lá mostrando o rosto, que está lá se expondo e que vai ficar aqui com um bandido,
quanto ganha de salário, de vencimento para sobrevivência e quanto ganha de diárias um cidadão desse que vem tranquilo. Outro dia desse, cometeram violência aí contra o policial civil, não sabia-se nem a quem reclamar. O senhor me fez lembrar aquele personagem do Chico Anísio, aquele vampiro brasileiro. É o policial brasileiro. É verdade. Leonardo. Gostaria aqui, dentro ainda da segurança pública, indagá-lo acerca da corrupção. Como o senhor coloca essa questão da corrupção na realidade brasileira, se é um dos maiores males em que vivemos, aqui em Alagoas, né, muitos escândalos de desvios de recursos públicos, como o senhor analisa essa questão? Inclusive pedagógico, o que é preocupante, né? O que é preocupante, porque eu, quando era pequeno, chegava no colégio e aprendi, por exemplo, a seguir as figuras públicas. Minha professora primária chegava e dizia assim, hoje tenho a visita do parlamentar fulano de tal, e a gente sonhava em ser igual. Imagina se faz isso hoje em dia nos colégios, com exceções, nós temos bons parlamentares honestos, mas o que está acontecendo no país? Poucos. Né? Compra de voto, por exemplo. Para que vergonha, mas as pessoas não sabem, pensam que só compra voto quem paga. Não. Quem cadastra, o médico que cadastra no escritório e liga para pedir o favor da cirurgia é tão ladrão de voto quanto aquele que comprou voto pagando. É pior. É pior. É pior porque ele presta um serviço que o Estado era obrigado a prestar e usa. Esse aí é também prevaricador, além de comprador de votos. Não é? Então, quer dizer, a população chega à conclusão, às vezes, que essa questão da corrupção, ela foi tão grave, tão grande, que ela parece que se... É endêmica. Entranhou. Então, eu me pergunto muito, por exemplo, eu fui candidato, Esperon também já teve essa triste Essa experiência. tristeza. Eu fui candidato 2 vezes. Uma senador foi uma maravilha, porque tinha meio minuto de televisão, passava diariamente, passava meus programas. Tive 24 mil votos aqui em Maceió na época, em Alagoas. Uma boa votação, né? Depois saí candidato a vereador. Saí candidato a vereador e recebi uma lição de um rapaz quase analfabeto, na entrada da boca ali da grota, acho que da Princesa, no Benedito Bentes. Família, cultos, mas eu acho que de formação acadêmica não tem. E ele me disse um dia, eu chegava lá nos sábados, ainda hoje visito, sentava, às vezes tocava um violão lá, e subia aquelas pessoas da grota, e ele olhou para mim e disse assim, olha doutor, o senhor não ganha eleição não aqui. Eu falei, rapaz, por que você me recebe? Não, eu voto no senhor, mas você não ganha não. Olha, o pessoal não gosta disso não, o pessoal gosta daquele povo que chega aqui no carrão e olha de cima, e no dia da eleição dá 50, 60 reais. Aí eu me pergunto, será que o povo brasileiro, quando vende o voto, será que ele não tem consciência mesmo? As pessoas tendem a dizer, a gente tem medo de dizer que ele tem, mas vamos pôr um exemplo. O cara vende o voto e a gente faz, coitado, vendeu o voto porque não sabia seus direitos. Bote ele para trabalhar e não pague um direito trabalhista para ver se ele não acerta a justiça do trabalho. Então ele tem concepção. Me preocupa que eu acho que isso já é uma projeção e está cada vez pior. As pessoas estão elegendo cada vez mais pessoas que se envolvem e estão tendendo a menosprezar aqueles que não se envolvem. Então isso é preocupante. E a imprensa dando divulgação disso, né? Doutor Raimundo, o que fazer para combater esse contexto de corrupção exacerbada? Reeducar. Mas será que há interesse do poder público de reeducar a base? A base, eu digo, a infância. A gente tem que ter esperança agora nas novas gerações. Eu gostaria de fazer, então, acrescentar aqui. E o que tivemos na OAB recentemente? Olha, me permita, O senhor demorou para pensar? Eu demorei para responder porque foi uma situação incômoda para todos os envolvidos nas eleições. Inclusive para a sociedade também, né? Veja bem, em realidade é preciso que a gente diga, porque se passou uma imagem de uma OAB que pudesse ter tido uma gestão corrupta, não estava apoiando o presidente Omar. Mas não é verdade. Está lá, todas as fiscalizações foram feitas em relação à ordem, e aquela ordem que se passava para o povo existe. Ela existe com seriedade, é uma gestão que trabalhou muito bem. As nossas queixas, as nossas críticas, e eu estive numa chapa de oposição, estive na chapa do Elton, eu era candidato a conselheiro federal, as nossas críticas eram exclusivamente achando que o advogado devia ser mais atendido.
mais atendido pela ordem como um todo, porque pelo presidente Omar especificamente foi. Eu presidia uma comissão de criminalista e no próprio instante que transferiram advogados e policiais para o presídio, eu contei com a presença dele, e não sei se vocês lembram, eu bati muito nisso, contra isso, e contei com a presença dele, inclusive na luta pela questão da transferência dos policiais também para o presídio. Mas não contamos com o apoio da ordem toda, do conselho. Então eram essas coisas que a gente criticava. Veja bem, é muito difícil, eu como criminalista, fazer um julgamento em cima de uma situação daquela. Aquilo foi denunciado, não foi o doutor Elton Roberto que gravou, ele recebeu uma gravação. Não sabemos a autenticidade daquela gravação, é importante que se diga. Dentro da própria chapa não havia consonância naquela denúncia. A gente do Conselho Federal achou que se devia investigar mais para poder denunciar aquilo justamente com medo de expor uma instituição séria, mas a maioria entendeu que se deveria, eu fui voto vencido, porque é uma coisa que se recebe sem saber de quem, sem uma fonte oficial, não se sabe até que ponto possa acontecer. Eu, particularmente, desconheço compra de votos de gente da OAB. Eu, pessoa. Nunca me ofereceram nada, nunca me propuseram comprar meu voto, ou por respeito. Eu acho que o mais grave naquilo ali, se existiu, e eu quero acreditar que não existiu, eu quero acreditar que possa ser até uma brincadeira. É normal dentro de uma chapa se brincar, não é? Mas se o senhor me permite, e as primeiras declarações do presidente Omar admitindo que ocorria e era prática corriqueira. Embora não fosse com recursos da instituição. Não sendo recurso da instituição. O que me preocupa mais não é a questão da oferta, é a questão de que, volto a dizer, se ocorreu, é a questão de ter um colega advogado, numa classe diferenciada, como somos todos nós que temos um nível superior, uma minoria dentro do país. Um país pobre como que nós. se propõe a vender um voto. Mas aí, pode-se dizer que é falta de cultura, né? Mas aí o senhor me obriga a fazer uma correlação. O senhor acabou de falar no eleitor mais humilde, tudo isso que a gente acha que ele tem um entendimento até do que está fazendo, que eu até concordo com o senhor. Agora, o advogado, aquela questão que foi até muito criticada, se vendendo muitas vezes por algumas bebidas, festas, algumas candidaturas que se notabilizaram só por isso, banquetes, com muitas bebidas. É pior ainda. E um outro fator que se precisa dizer é o seguinte, é necessário que a ordem, porque nunca se teve essas preocupações, e a ordem hoje, por exemplo, a questão das eleições da ordem não é regulamentada detalhadamente. Então essa conduta, que seria imoral, se tivesse havido, ela não era criminosa, nem ilícita. Mas vamos fazer o seguinte, vamos tentar passar uma régua nesse assunto que realmente ele nos entristece aqui. Mas, doutor Raimundo, eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, para aqueles que integram as instituições policiais, existe uma necessidade, né, de que sejam ampliados as instituições prisionais, porque na realidade a polícia com muita dificuldade vem tentando aí cumprir a sua parte, fazer essas prisões. No entanto, nós entrevistamos aqui recentemente o desembargador Tutimé Zairan, onde ele afirmava que há um excesso de encarceramento, que alguns magistrados optam sempre por encarcerar, até mesmo quando são crimes de pequena monta. Eu pergunto ao senhor, o senhor acha que realmente nós temos um problema de precisamos mais casas prisionais ou, na realidade, há um excesso de encarceramento? Olha, há um fenômeno no Brasil conhecido como banalização da prisão. Essa banalização da prisão, o que é que está acontecendo? A prisão processual, ela é regida pelo princípio da necessidade. Ou seja, um cidadão está sendo preso quando pode ser inocente, mesmo que haja flagrante, tudo é possível na vida, não é? Então, isso é uma imposição democrática. A democracia, para sobreviver, às vezes tem que conviver com situações e com institutos não muito simpáticos. Mas, por exemplo, nós cidadãos, profissionais, no estado ditatorial, simplesmente poderíamos chegar à rua e sermos presos por acharmos que éramos criminosos e teríamos que provar nossa inocência. Por conta disso, é que se estabelece a necessidade como direcionadora da prisão processual. É uma prisão onde o indivíduo ainda vai estar sendo processado. O que é que acontece? Todos os crimes de repercussão se está decretando prisão preventiva, independente da base indiciária que se tenha. Às vezes a polícia nem prendeu, às vezes nem pediu a prisão, pela necessidade. Mas se deu repercussão, se deu imprensa, se decreta prisão. E isso você vai abarrotando os cárceres.
vai abarrotando com as pessoas que são necessárias estarem ali presas e as que não são. E isso vai fazendo com que o Estado tenha cada vez menos recursos humanos, digamos assim, para lidar com todo esse pessoal lá dentro. Aí o cárcere vai exercer a sua função dissocializadora, antissocializadora, em pessoas que às vezes são, alguns muitos inocentes. Vou lhe dar um exemplo concreto. Um cliente nosso, cliente assim, um rapaz pobre, não podia pagar advogado, trabalhava com a gente na Procuradoria do município. Foi acusado daquele caso Fábio, porque estava na hora com ele. Foi preso, decretada a prisão preventiva, um pobre, uma função quase de office boy, era um auxiliar administrativo. Foi preso preventivamente, lançado ao cárcere, com histórico de envolvimento numa relação homossexual, passou um ano preso, isolado, para que os outros presos não viessem a pegá-lo, até porque tinha uma história de homossexualidade, e às vezes há uma questão de homofobia dentro daquele presídio, com bases machistas, desenvolveu esquizofrenia carcerária. O Estado simplesmente soltou, desculpe, você é inocente, está solto, o coração não aguentou, salvo engano, o coração, um AVC, morreu agora recentemente. Um cara preso, saudável, asseverava a inocência. Qual a necessidade desse rapaz permanecer preso durante o processo? Foi constatado que não tinha elementos, foi tirado da relação processual, solto, e o Estado simplesmente é como se batesse na mão na cabeça e faz, pode ir embora, você vai com todas as sequelas do cárcere, mas deixe para lá, você foi inocentado, e o cidadão ainda tem que agradecer essa ação do Estado. Aí isso atrapalha o trabalho da polícia e reflete na segurança pública. Sabe por quê? Porque além, falando da polícia como um todo, eu falando do Estado do poder de polícia, porque além do trabalho de prender, de investigar e de prender, você ainda vai ter um presídio abarrotado de pessoas que estão aprendendo a cometer crimes, muitas delas que não são criminosas, estão inocentes, por base de indícios. Porque nós sabemos que para o indiciamento só precisa elementos indicativos. A polícia não tem a obrigação de oferecer prova de autoria. A polícia tem a obrigação de indiciar. Indiciar é elementos indicativos que geram a probabilidade. É o Estado juiz quem tem a obrigação de apurar, garantindo a defesa ampla, garantindo o contraditório, de constatar se é ou não. Então, o responsável pelo erro judiciário, apesar de que a polícia, numa investigação mal feita, pode induzir a um erro judiciário, mas o responsável principal é o Estado juiz, porque ele tem a obrigação de separar o joio do trigo. A obrigação da polícia é provar o crime. Provou o crime, mostra indícios de autoria. Qualquer um pode ser processado. E o certo era que só fosse preso se condenado com trânsito indefinitivo ou quando estivesse atrapalhando efetivamente a investigação. Prisão temporária, sem fundamento, tem aí a torta e a direita. Não precisa nem pedir. Bem, enquanto os números ainda não melhoraram da violência em Alagoas, a gente espera que você tenha dado uma passadinha lá em uma das 5 lojas da Erva Doce Doce Erva, comprou aquele chazinho calmante. A gente vai a um breve intervalo e volta já já. TV Farol, a TV feita para você. Voltamos à nossa entrevista, hoje com o Dr. Raimundo Palmeira. Leonardo vai fazer já a próxima pergunta. Sim, eu indagaria o senhor sobre uma análise da legislação brasileira no contexto da segurança pública. O senhor aponta as leis como um problema, como uma coisa que vem ajudando, né, nessa questão da segurança pública? Eu acho que o problema no Brasil, do aumento de violência, das deficiências de segurança pública, não são bem um problema legal. E eu vou dizer por quê. Nós não temos leis más, nós temos leis boas. O que é que acontece? A operacionalização, a aplicação dessas leis é que deixam a desejar, justamente pela falta de estrutura do estatal. Vamos para um exemplo concreto. Progressão de regime. Para o preso normal, para o condenado normal, ela é essencial. Porque ela faz com que o preso se esmere, se esforce, no sentido de ter um comportamento bom e mostre o reajuste para ir ganhando prêmios. Isso evita até a perda de controle da população carcerária lá dentro. Isso é muito importante. Só que chegou e se afastou do sistema o exame criminológico para a progressão. O que era o exame criminológico, telespectador? O exame criminológico era um conjunto de exames onde se tentava traçar o perfil
de personalidade do indivíduo de antes e depois. Como é que estava reagindo ao cárcere, ao encarceramento? Estava pronto, estava apto para ter uma situação de uma prisão mais aberta? Então, se tinha um certo controle, é claro que que periculosidade criminal, que a possibilidade do indivíduo voltar a delinquir, ninguém pode prever com certeza. Mas existe uma base de previsibilidade genérica, pelas reações lá dentro no cárcere, pela vida em comum, né? Como está se demonstrando em relação à família. Mas o nosso sistema, observe que não é a legislação, o nosso sistema é de tal modo que se afastou o exame criminológico, porque você ia provar que o sistema penitenciário brasileiro não está reajustando ninguém. Observem, você joga um preso, para começar, eu sou contra não, a legislação inclusive aconselha a não ter. Se entrega o comando penitenciário na maioria do Brasil é questão policial militar. Você está querendo mexer na personalidade de um preso, muitos deles efetivamente criminosos, e que tem na polícia o inimigo. Ou seja, que o cara já vai receber aquele que está nas ruas o combatendo como o cidadão que vai trazer a redoutrina, a doutrina que vai intervir na sua personalidade. Quando se está perante uma parte inimiga, se fecha. É normal. É normal que o indivíduo feche e veja como inimigo. É por isso a ideia de um sistema de agentes penitenciários preparados ficarem completamente afastados da órbita policial, né? Repressora ou até preventiva. Desculpe, é que essa sua colocação já me leva a outra. Tanto agentes penitenciários quanto outros personagens da área de segurança pública são pouquíssimo valorizados no nosso país. É outro problema, se eu não entendo. E não se trabalha com a estrutura de base. Por exemplo, na Espanha, qualquer indivíduo, para ter um mínimo contato com o preso, representando o sistema, precisa ser diplomado numa faculdade de criminologia. Lá eles têm a faculdade de criminologia, que é um misto de direito e psicologia. No Canadá também tem. Então, o agente penitenciário espanhol ele precisa ser formado, graduado em criminologia. Precisa ter uma compreensão sobre a personalidade do preso. Eu daria só um exemplo, que esse problema de criticar a legislação brasileira é antiga, é de Rui Barbosa. Rui Barbosa, quando foi candidato a presidente da República, e esse país se deu ao luxo de não elegê-lo, né, presidente da República, havia uma febre constitucionalista muito grande. As pessoas pediam uma nova Constituição. E Rui Barbosa dizia nos discursos dele, políticos, nos comícios, o seguinte: minha gente, as leis brasileiras são boas. O problema é o seu cumprimento. Se a lei no Brasil fosse cumprida, a Constituição só precisava ter um artigo para resolver o problema. Artigo 1º, é preciso ter vergonha. Que aí teria resolvido. Rui Barbosa já dizia isso. Muito interessante. Doutor Raimundo, eu gostaria que o senhor fizesse um comentário, a sua opinião, né, sobre o chamado auxílio-reclusão. O senhor acha que é realmente devido? Eu gostaria que o senhor tecesse comentários sobre o auxílio-reclusão. Olha, é importante, é essencial, porque você diz a Constituição que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, do réu. Necessariamente passa. Não é? É impossível, é muito bonito a gente pregar, mas passa. Eu bato muito quando eu falo de pena para meus alunos, aquela história da gente dizer que a pena é só ressocializadora. Isso é também uma falácia. Ela é principalmente ressocializadora, mas ela é retributiva também. Na sua retributividade é que ela, de uma certa forma, exerce a prevenção geral. Ela não é só uma medida educativa, não é? Ela é também retributiva. Dou até um exemplo antes de entrar na medida carcerária. Vamos ver. É o bem jurídico ofendido que estabelece os limites da pena. É o bem jurídico, não é a personalidade do indivíduo. Se ela fosse só ressocializadora, você ia ver. José cometeu um crime pequeno, mas a sua personalidade está completamente desajustada, então ele vai receber um tratamento maior. Pedro cometeu um crime grave, mas é daqueles caras que mostram que nunca voltam a delinquir. Então ele vai receber um tratamento menor. Mas não é. Eu vou dar 2 exemplos para a gente esclarecer isso aí. Lá no mercado da produção, tem o rapazinho descuidista, um pequeno ladrão. Não pode ver uma carteira cheia que ele leva. Entra mais na delegacia do que o próprio delegado, porque o próprio delegado, quando está fora do plantão, tem um dia de descanso e ele está lá entrando preso. Não é? Aí, resultado, vai preso, vamos fazer as penas. Primeira pena alternativa. Aí ele vai para a rua sem emprego, vai furtar outra carteira para pagar as cestas básicas, né? Aí vai assim.
vamos botar 8 pequenos furtos. Quando a gente somar tudinho, mesmo que ele perdendo os direitos à alternativa, isso vai dar o quê? 1 ano, 2 anos, 3 anos de reclusão. Mas esse cara, claro que por culpa nossa, da sociedade, mas ele está desajustado. Ele precisa de um trabalho de intervenção mais forte. Do outro lado da cidade, a dona Maria, vou dar um exemplo da mulher, que no crime passional a mulher normalmente não volta a delinquir. A dona Maria, médica ou o que seja, dá plantões fora de casa. 25 anos de um casamento fiel. Olha, fiel como não existe. Eu costumo dizer que, na minha teoria da fidelidade, 3% dos homens são fiéis. 2% recalcam a sexualidade, aí tome coice, horríveis companheiros. E 1%, que somos nós aqui, sublima, né? Aí consegue ser fiel sem ser um mau companheiro. Essa é a prova de que estamos diante de um dos maiores advogados desse estado. Estamos aqui dentro do 1%. De causa própria não vale, né? Então vejam bem. A dona Maria, com 27 anos, 28, 30 anos de um casamento fidelíssimo, chega em casa fora da hora do plantão. Houve alguns gemidos, alguns ruídos advindos da alcova do casal, do quarto de casal. E ela vai preocupada, alguém está passando mal. Quando abre a porta, em cima do seu leito de casal, está lá o seu esposo fiel e a melhor amiga de 10, 15 anos, em colóquios afetivos, em ato sexual. A primeira coisa que ela vê, eu estou dando um exemplo bem para dizer, para mostrar que foi emoção mesmo. A primeira coisa que ela vê é a arma do marido. Sem tempo de pensar, pega a arma, mata os dois. Essa é efetivamente agiu contra o objeto do seu amor. É diferente, a maioria dos passionais não são passionais, são possessivos, matam por ciúme. Mas essa agiu. Mas essa moça agiu em legítima defesa? Não. Antigamente se falaria de legítima defesa da honra, hoje tecnicamente não. Ela cometeu 2 homicídios privilegiados, qualificado privilegiados. Qualificado objetivamente é a traição, não é? Os dois não esperavam tudo, menos um tiro naquela hora, e privilegiado pela violenta emoção. 12 a 30, por 2 vezes. Então ela vai de 24 a 60 anos de pena, mesmo tendo aí até, vamos botar 1/3 de redução dessa pena. 60 anos, com 1/3 vai dar 20, 40, vamos baixar mais, o juiz não vai dar a pena máxima. Mas vamos botar aí 16 anos de prisão. A personalidade dessa moça não está desajustada. Normalmente, essa criminosa passional, até estatisticamente, nunca mais volta a delinquir. O peso da morte vai ser a pior pena para ela. Então, é o bem jurídico. Então, a pena é retributiva, mas agiu contra a vida, vai pagar mais. Muito interessante. É a melhor narrativa que eu vi agora de um crime. Estamos diante, além de advogado, de um grande poeta, né? Mas, doutor Raimundo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor. Essa pergunta nos foi sugerida, inclusive a gente pretende fazer um programa sobre isso. A policial militar Clésia, inclusive é uma especialista em segurança pública, né, pelo Ministério da Justiça, e ela pergunta o seguinte, ela gostaria de saber a nossa opinião, e a sua também, agora a sua, sobre o indulto de Natal. A polícia faz um trabalho árduo, né, mal equipada, mal preparada, mas vem fazendo o seu papel aí, e vem o indulto de Natal e um elevado percentual de reclusos, né, não retorna após essa benécia. O indulto natalino é um instituto benéfico dentro daquela parte ressocializadora da pena. Aí volto à questão. A questão não é o instituto, a questão é a aplicação do instituto. Essa grande parte de reclusos que não voltam está mostrando que esse instituto é utilizado sem um acompanhamento da vida carcerária e familiar fora desse indivíduo, não é? Está mostrando que o cárcere não estava deixando ele preparado ainda ao convívio social lá fora, porque ele aproveita para fugir. O psicopata, por exemplo, o cara diagnosticado com transtorno de personalidade antissocial, condenado, atingiu todos os critérios para progressão. Era importante ver se a sua antissociabilidade estava controlada de uma certa forma, porque senão ele não vai voltar, vai embora aproveitar para cometer mais crimes. Mostra um desconhecimento da população carcerária interna. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com alguns psicólogos do Departamento de Polícia de São Paulo, que tinham vindo recentemente do FBI, inclusive a Carmen, que foi uma das peritas do maníaco do parque, sobre personalidade criminosa. E eu achei muito interessante que a Polícia Paulista hoje já tem um departamento de investigação psicológica, que era um fato, uma coisa a se fazer aqui em Alagoas, era muito importante, não é? O FBI, o Departamento de Investigação Psicológica transformou-se num dos centros mais respeitados do mundo de ciências comportamentais hoje. Então, ela dizendo que a polícia
a polícia não, desculpe, o Estado lá em São Paulo já estava preocupado com essa questão do criminoso antissocial, psicopata, e que já estavam, assim, aos presídios onde esses diagnosticados com transtorno de personalidade não eram discriminados, mas para onde eles iam, o pessoal que lidava com eles era um pessoal já trabalhado a lidar com o antissocial, porque o psicopata é tão preocupante que o próprio psicólogo, no momento que está fazendo uma terapia, quando constata a psicopatia, ele encaminha um especialista. Mas o senhor concorda que esse elevado percentual de não retorno no indulto de Natal pode ser a falta de um exame criminológico, essa parte que deveria ter sido previamente efetuada? Sim, sim, sim. E outra coisa, eu acho que o que atrapalha mais a polícia é a justiça prender desnecessariamente tanta gente, que às vezes pela própria órbita policial não foi constatada a necessidade da prisão. E isso aí faz com que a superpopulação faça com que o Estado perca o controle sobre a população carcerária. Bem, nós vamos agora ao quadro do acerto e erro do alvo. Hoje é um dia feliz, tenho aqui 2 acertos do alvo, algo até raro em nosso programa, e o primeiro deles vai para o governador Teotônio Vilela e para a Assembleia Legislativa, que unanimemente aprovou o merecido aumento aos policiais civis, né, a ser aplicado agora já a partir do próximo mês de janeiro. Uma felicidade, um primeiro reconhecimento a essa categoria de tanta luta, que tanto busca fazer pela segurança pública desse Estado. Então, parabenizamos aí ao governador e à Assembleia Legislativa por esse reconhecimento. Já o segundo acerto do alvo, eu vou dedicar à juíza de direito Esther Manso, da Vara de Fazenda Pública Estadual, que determinou, através de uma sentença, que as assessorias militares do nosso Estado, todas elas, têm uma redução de pelo menos 35% em seus efetivos. Esse fato muito questionado das assessorias militares, que já deixamos claro aqui até que somos contrários, a ação da Defensoria Pública, através do Dr. Ricardo Melro, buscando a extinção das assessorias, que seria talvez o ideal. Não houve nesse momento, mas pelo menos uma redução de 35% já é algo muito bem-vindo nesse momento, é o nosso segundo acerto do alvo. Já o erro, eu vou dedicar às prefeituras de Alagoas, porque recentemente estamos descobrindo aí que várias delas, os seus gestores, né, em final de mandato, estão sendo descobertos em vultuosos escândalos financeiros, desvios de dinheiro, recursos públicos sendo aí retirados totalmente do cidadão. Então, parabéns ao GECOC, que tem feito belas investigações aí e conseguiram resultados interessantes, e lamentáveis os gestores públicos envolvidos nos casos. No atual, o meu acerto no alvo vai para a 17ª Vara Criminal, que ontem reconheceu, de ofício, direito a respeito à prerrogativa de uma das advogadas presas na última operação. Isso é muito importante num Estado em que a 17ª Vara Criminal exerce uma função importantíssima, relevantíssima no combate à criminalidade organizada. Então é importante, é um acerto bem no alvo mesmo, no sentido de mostrar que se investiga com mão de ferro, mas a legislação é cumprida. Eu também queria mandar um acerto histórico no alvo para a presidente. Com tantos erros ao alvo, um acerto no alvo para a presidente quando ela aprovou o ano passado a reforma com a questão das penas alternativas, das medidas cautelares alternativas, tornozeleira, no sentido justamente de se desabarrotar as prisões e dar uma possibilidade de um tratamento mais efetivo à população carcerária. É muito importante que aquele que não demonstra a necessidade de estar preso, permaneça fora do cárcere, fora da sua influência antissocializadora. E o erro no alvo também vai ser histórico. Vai para a mesma presidente Dilma, que manteve e acresceu
essa questão desse aborto jurídico que é a Força Nacional. Um aborto jurídico que tem servido, infelizmente, para desmoralizar cidadãos de bens e estados afora, claro que não todos, mas pessoas que vêm não identificadas, que não têm qualquer identificação com a cidade e que serve apenas como uma força de truculência, apagando muitas vezes o brilho das polícias locais, tão mal remuneradas, tão perseguidas. Quando você fala que tem um policial envolvido em alguma coisa, cai todo mundo em cima. É muito mais fácil, às vezes, se defender alguém que efetivamente seja criminoso do que um policial perante uma acusação. Eu falo isso como criminalista. Quando se fala que é policial, volta-se todos os focos, como se os pequenos delitos de cada cidadão se manifestassem naquela hora contra a Força Estatal de Investigação. Então, o grande histórico erro no alvo é manter essa Força Nacional aí, que é inconstitucional. Bem, o meu acerto no alvo, hoje eu estou muito feliz, eu estou com 3 acertos, acompanhando aqui o nosso relator, o consultor Leonardo Assunção. Eu quero dedicar ao governador do Estado, o governador Theo Vilela, por essa atitude de mandar, embora um pouquinho tardio, mas a gente fica satisfeito, é uma forma de fomentar uma melhoria na nossa segurança. Então, parabéns ao governador do Estado, também aos deputados que participaram da votação e confirmaram que a partir de janeiro os policiais serão um pouquinho melhor remunerados. Também dedico à juíza Esther Manso. A gente sabe que é um câncer essa questão das assessorias militares, é preciso que isso seja extinto, mas parabéns, magistrada, por sua atitude. O meu erro do alvo eu vou dedicar ao governo americano. Já se sabe, já há algum tempo, a economia americana não vai bem, dependendo bastante dos recursos dos turistas, em especial dos brasileiros que não deixam de fazer suas compras lá. Persiste em exigir e humilhar os brasileiros em filas aí diante das embaixadas e dos consulados. Isso realmente é um grande erro do alvo do governo americano. Nós vamos agora pedir ao nosso entrevistado, doutor Raimundo, que faça em 1 minuto suas considerações finais, porque o nosso tempo já se extinguiu aqui. Eu queria dizer do prazer, da honra de ter estado aqui nesse programa que tem sido tão importante para a população alagoana e mostrar que é importante, no momento que se fala de segurança, se ir além do problema polícia, do trabalho polícia. A polícia, efetivamente, é importantíssima para a segurança pública, mas representa 10%. O trabalho tem que ser antes. Brasil mais seguro é Brasil mais educado, é Brasil com saúde, é Brasil com oportunidade de emprego. Fora disso, Brasil mais seguro é balela. Muito bem, alguns rápidos agradecimentos à policial Clésia pela participação, a Rivera Fonseca, que está sempre conosco, também a doutora Fernanda Marinella, nossa representante lá da OAB, agora federal, também ao policial civil Charles. Leonardo, quer fazer algum agradecimento? Quero agradecer ao convidado e aos muitos telespectadores que vêm nos assistindo e abordando e falando da felicidade aí com o programa. Doutor Raimundo, muito obrigado mais uma vez, a gente agradece a sua audiência também e voltamos no próximo programa. Muita paz a todos vocês.